Fala, meu povo! Boa tarde. Boa tarde. O que aconteceu aí, gente? Boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá que horas você está ouvindo esse podcast. Eu sei o que aconteceu, mas eu quero agora dizer pra você que ele está sendo gravado com muito amor e carinho no coração de todos nós que estamos aqui. Verdade. E nós estamos hoje finalizando o livro de Jonas. É importante lembrar o contexto que a gente escolheu Jonas, né? Exatamente. Que foi por causa do nosso mês missionário, depois da nossa conferência missionária. A ideia era falar sobre missões e nós estamos falando sobre Jonas, o primeiro missionário transcultural da Bíblia, né? Ele foi o único chamado por Deus para ir para outros povos, o primeiro profeta para ir de fato para outros povos, e ele foi chamado para Nínive, e nós vimos no decorrer dessa história que ele foi chamado por Deus, ele desobedeceu, depois ele tem um encontro com Deus no ventre do peixe, e ele resolve ir, ele prega, o povo se arrepende, e agora nós vamos ver qual foi a reação de Jonas ao arrependimento desse povo, né? O tema de hoje é coração antimissionário. Por mais que Jonas tenha sido um missionário transcultural... É teimoso pra dedão, né? Você não vai dar nem boa tarde pra gente, perguntar como é que a gente tá. Eu já ia seguir o rumo, né, velho? Já seguiu o rumo. Já ia seguir rumo. Mas a gente tá bem, Mas- eu tô bem também, Giovana tá bem também. Tá. Como é que vocês estão? Acredito. Gente, é o último... É o último episódio Último dessa temporada, é episódio. verdade. A gente vai Dessa- sair pra comer onde? Dessa temporada. Todo Não, final de temporada a gente sai pra comer. É verdade. Pois é, gente. verdade. Hoje é sexta-feira, né? Dia bom. Deve ter altas Não, hoje eu promoções. não posso. Hoje eu não posso. A Giovana tem vários Ah, é. compromissos Vários, sou é. muito Uma pessoa compromissada. com uma É. agenda... Tem que anotar na minha irremediáveis. Compromissos Não, irremediáveis. sempre, Exato, óbvio. sempre. São... agenda. Óbvio. Compromissos Exatamente. realmente muito sérios. É, Que Óbvio. envolve grandes elementos econômicos. exatamente. E de uma profundidade, de uma poça d'água, não é verdade? Exatamente. Exatamente. Exatamente, Ela não todos. pode perder esses Não seus. posso. Eu não, infelizmente, hoje eu também não posso ir, porque como eu estava viajando essa semana, eu tenho muita coisa para fazer para esse final de semana, né? Então, Verdade, eu verdade. tenho EBD e pregação no domingo à noite para fazer. Então, saindo daqui, eu espero fazer o trabalho que precisa ser feito. Então, vamos lá? Vamos. Por que que o tema de hoje é coração antimissionário? Eu acho que uma das coisas que nós precisamos entender é que todos nós precisamos estar envolvidos naquilo que Deus propôs para nós, que é a missão de Deus, né? Esse termo é um termo discutido dentro do ambiente missiológico, se realmente existe esse termo. Na verdade, eu acho que o grande problema não é o termo e o problema também não é entender que Deus tem uma missão, mas é o problema de como isso se desenrola, né? Por isso que foi interessante aquela conversa com o Shun aqui, para a gente poder determinar alguns termos sobre isso. Mas nós sabemos de que Deus tem uma missão, né, de resgate. Ele propõe isso desde Gênesis, quando ele manda a gente encher a terra. Encher a terra é a ideia de a gente sair do jardim e a gente ir povoando com a presença de Deus todo o planeta Terra. Então, não é algo novo, né, que nasce lá em Mateus, mas é algo que já nasce desde o Gênesis, inclusive antes da queda, porque muita gente entende que missão e missões ele nasce após a queda, Sim. e a gente já percebe que não, né? É antes da queda. Então, o ser humano ele já tá dentro dele, nato, tá certo? É inato também. Inato ou inato, né? Eu não... Depois vocês me corrigem Tá se eu tô dentro. certo ou tô errado. E já vem dentro de nós. E Jonas, Deus chama Jonas para fazer parte disso de uma forma específica, especial. Ele desobedece no primeiro momento, depois ele reconhece quem é o Senhor e ele se arrepende. E depois ele prega aos ninivitas e os ninivitas se arrependem diante do Senhor, e é o maior avivamento de todos os tempos já registrado na história da humanidade. Foi o que aconteceu aqui em Nínive, né, onde até os reis se prostraram diante do Senhor, tiraram suas roupas e colocaram Deus no trono. E aí, qual que seria a reação de um missionário? Eu acho que o objetivo, né, de todo missionário é que quando ele pregue, as pessoas se encontrem com o Senhor e se arrependam, né, do pecado nos seus corações. Mas a gente vê uma perspectiva diferente de Jonas. Ele é muito louco.
Jonas ficou irado, ficou desgostoso. Ele desgostou daquilo que ele foi fazer. Mas já tava meio que na cara que ele ia dar uma dessas aí, né? O Jonas, ele tava ensaiando isso daí. Porque primeiro Nossa, ele eu não tava queria acreditando ir. em Jonas. Ele não queria ir, daí depois ele foi, daí ele gostou do que ele tava fazendo, mas daí ele não queria que o pessoal aceitasse. Porque ele achava que o pessoal não merecia, daí o pessoal começou a se arrepender. Daí ele viu que não tinha justificativa pra ira dele, mas no final ele ia demonstrar isso mesmo, porque ele é meio turrão, né? Jonas é meio turrão. Eu acho que o Jonas, ele tem uma característica que é muito comum a nós que crescemos, nascemos dentro de uma igreja, né? Que é o legalismo. Eu acho que a gente tem... eu acho que o Tim Keller, ele foi perfeito na análise dele do texto de Jonas. O primeiro e o segundo capítulo ele vai falar de um coração mais liberal, e liberal no sentido de querer se afastar do Senhor, de não ter pudor em desobedecer. Cara, eu quero viver minha vida e tchau. E o coração legalista é um coração que ele fala bem assim, cara, eu vou fazer pra ter. Então, por exemplo, eu vou amar a Giovana porque eu sei que Deus vai dar o favor dele pra mim porque eu tô obedecendo ele. É uma relação de ganha, eu faço pra poder ganhar e não e não uma relação de gratidão diante de Deus por aquilo que Deus já fez por nós. Essa é a face ruim do legalismo, né? Porque tem a face boa no sentido que você tem que obedecer, né? Se você ser um legalista porque você quer obedecer, realmente não é errado. Na acepção total do termo. Porque essa é a faceta mais... A faceta pior do legalismo é essa, que o cara ele é tão legalista que ele só está fazendo aquilo porque ele tem uma vantagem, efetivamente a perseguir ali. Uhum. E também porque ele acredita que os outros não são merecedores daquilo que ele entendeu como legalismo. Agora, o legalismo, aquele legalismo no sentido que eu devo obediência à palavra, né? De que eu quero que todos obedeçam a palavra também. Não do meu jeito, mas obedeçam a palavra mesmo. E que eu busco isso. Aí esse é um legalismo em tese bom. Então, mas aí isso aí já não é legalismo, né? Isso aí já é obediência natural, da obediência moral que Deus nos colocou. O legalismo é justamente esse excesso do legal. O excesso do legal é assim, cara, eu vou fazer por fazer, né? Para eu poder ter um certo favor disso, ou simplesmente para eu poder, me colocar numa situação de melhor ou de disparidade com a outra pessoa. Também ele é o que julga o outro, né? O legalista é o que julga o outro. Perfeito. O que fala que o outro não está cumprindo estritamente o que ele entende que deve ser cumprido. Exatamente. E se ele não cumpre, ele está fora da jogada. Que era o Jonas no primeiro momento ali. Então, ele achou que os ninivitas não mereciam nada. Aí o que acontece? Dentro da igreja, em regra geral, nós temos dois grandes tipos de pensamento de igreja, vamos dizer assim. Normalmente o pessoal que é muito ligado a, cara, a gente tem que ir lá pregar, evangelizar e tal. Normalmente essa galera, ele disputa com uma outra galera que é, cara, a gente precisa pensar em santificação. Essa galera do evangelismo aqui flerta muito com o liberalismo. Essa galera que pensa em santificação flerta muito com o legalismo. Esse flerte, o que a gente precisa caminhar é que esse lado e esse lado não são excludentes. Eles são complementares, né? Eles precisam estar aqui no centro, que é a palavra de Deus. Caminhar junto. Exatamente. Porque assim, não justifica você evangelizar, não justifica o teu pecado, porque você falou que vai evangelizar. E outra, se eu foco muito nessa questão eu flerto muito com o legalismo ali, eu acabo fazendo clubinhos dentro da igreja, né? Perfeito. Cara, a igreja hoje está cercada disso daí. Então, e daí você acha, e esse é o grande problema, as pessoas que lideram o clubinho, elas acham que estão fazendo um grande trabalho para a igreja. Exatamente. Quando na verdade estão fazendo um desserviço para a igreja. Desserviço. Mas aí é que está o ponto, porque assim, o legalismo ele faz por fazer. Ele tira um elemento chamado o amor ao perdido. E aí, quando a gente olha para os evangelhos, a gente vê que Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Ele não se percebe como um perdido.
ele não se percebe como alguém que recebeu a graça de Deus. Ele se percebe como um merecedor. O Jonas, O legalista. o legalista. O legalista, ele entende o seguinte, cara, eu mereço estar aqui. Então Deus me deve um favor. O que Deus está fazendo em me dar a salvação é um favor, porque eu estou fazendo. Aí a gente vê lá em Romanos uma distinção disso, né? Porque em Romanos vai falar bem assim que vocês não merecem nada, que o que vocês têm não é mérito nenhum de vocês, mas é porque Deus foi gracioso com vocês. E quando a gente olha para o capítulo 4 de Jonas, a gente percebe exatamente essa característica legalista de Jonas, que é o coração antimissionário. Porque o coração antimissionário o desejo de todo missionário é ele chegar para um povo, um missionário transcultural, né? É chegar para um povo, ele pregar o evangelho e as pessoas se converterem. E ele ficar feliz. Mas o texto já começa dizendo o quê? Que ele foi lá, pregou para os ninivitas se converteram e ele desgostou-se. Ficou irado. Ficou irado. Jonas desgostou-se extremamente e ficou irado. E a ira dele, como ira é um pecado essencial do coração, né? Ele é um dos pecados que geram inúmeros pecados. Pecado capital. Um dos pecados. Exatamente. Um dos pecados capitais, a ira dele, normalmente, o pecado da ira, ele tira a pessoa de si. Sim. Normalmente, na psicologia, eles vão chamar uma espécie de sequestro emocional, que é quando a pessoa sai de si e comete algumas coisas. Inclusive, no direito, vocês vão chamar isso de alguma coisa como passional, né? Crime passional. Quando você faz alguma coisa movido... Por um impulso emocional muito grande. Exatamente. Você não é aquilo, mas naquele momento você foi porque você tinha uma situação que desencadeou aquilo. Que desencadeou, né? Pronto. E essa ira faz com que ele ore a Deus. E a oração dele é muito esquisita. Porque ele diz assim, ó, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? O que é que ele está falando? Ele falou lá atrás que ele não queria ir porque ele sabia que Deus ia salvar o ninivita. E aí ele fala assim, cara, eu falei isso pra ti. E foi isso que eu falei ainda lá na minha terra. Por isso, me adiantei fugindo pra Tarsis. Olha a oração. Ele questionava o propósito de Deus, né? De ter enviado ele pra Tarsis, pra Nínive. E ele tá justificando o erro, né? Na verdade, foi por isso que eu fugi. Não, ele tá dizendo que Deus estava errado no fim das contas, né? Ele falou, não, Deus, você viu aí, eu sabia que você ia perdoar as pessoas, e eu acho que você não tinha que perdoar, é isso que ele tá falando pra Deus. Exatamente. Eu acho que você não tinha que perdoar esse povo, porque esse povo não merecia. E daí ele fala, eu sabia como o Senhor é misericordioso, o Senhor ia conceder perdão, por isso que eu não queria ir pra lá, porque eu acho que o Senhor tá errado nessa. Exatamente. Ele tá tratando Deus pela baliza dele, não. Perfeito. Questionando a vontade de Deus. Ele tá falando bem assim, cara, eu já sabia que tu ia fazer isso, e eu não queria que tu fizesse, então... Eu vou fugir. Por isso que eu fugi para Tarsis. Pois sabia do quê? Que Deus é clemente, misericordioso, tardio em irar-se, benigno e que te arrependes do mal. 5 características de Deus. Clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande benignidade e arrependes do mal. E aí é interessante por quê? Porque o que é um coração missionário? É um coração que tem essas 5 características. Nossa, difícil. Tardio em irar-se, difícil. Cara, vamos lá. Clemente, Eu lembro de um missionário alemão. Ele é alemão e... Não, ela é alemão e ele brasileiro. E eu lembro que eles ficaram 25 anos numa aldeia indígena para traduzir a Bíblia para a língua deles. E todas as vezes, nos 5 primeiros anos que eles chegavam lá, a casa deles estavam queimadas. Meu Deus. Estava queimada. E é interessante, porque se ele não é clemente, se ele não é misericordioso, se ele não é tardio em irar-se, se ele não é benigno e se ele não se arrepende do mal, ele ia arrumar as trouxas dele e ir embora. Essa característica de Deus, ela é muito importante, por quê? Porque Jonas não percebe que Deus foi exatamente assim com ele. Sim.
Deus foi clemente com ele, Deus foi misericordioso com ele, Deus foi tardio com ele, Deus foi benigno com ele, e Deus se arrependeu do mal que ele fez. Porque ele não queria, né, fazer a vontade de Deus. Como Exato. todo mundo não quer. Todo Em mundo não essência. quer. Só que aí é que tá. Quanto mais a gente vai perdendo esse sentimento, que é a humildade verdadeira dentro do nosso coração, de que nós realmente somos pó, a gente é tudo farinha do mesmo saco, eu não consigo pregar o evangelho. Não adianta. Porque se eu acho que a salvação é só pra mim, eu não passo ela pro outro. Mas aí é que tá. Ok, chamado missionário. A pessoa não teria que passar, entre muitas aspas, pelo legalismo pra poder, tipo, se santificar, pra poder ser um missionário e ser esses 5 pontos, essas 5. Mas é que tá. A santificação é uma coisa, o legalismo é outra. Então, por exemplo, eu preciso buscar uma vida de santificação, mas é totalmente possível não ser legalista. Inclusive, dentro do processo de santificação, tá em a gente fugir do tanto do liberalismo de um lado, quanto do legalismo de outro. Entende? Então, por exemplo, infelizmente, as igrejas reformadas, em regra geral, eu não vou falar as igrejas reformadas, não. Eu vou falar assim, as igrejas presbiterianas, em regra geral, a gente tem uma tendência muito grande em ser legalista. Muito. É uma característica nossa. O nosso forte, infelizmente, não é muito o aspecto evangelístico, mas é muito mais o aspecto de santificação. E o quando que é esse tem... Desculpa te interromper. E quando tem, tipo, criando na igreja algo evangelístico que seja um pouco diferente do nosso dogma, é dogma que fala? Todo mundo critica. Vamos melhorar. No lugar de dogma, a gente bota forma. Da nossa Porque forma. dogma é bem profundão e a forma fica mais... Da nossa forminha quadrada. A gente critica. Por Muito. não ser da forma que a gente quer, que a gente Muito. acredita Então, que seja o aí certo. é que tá. Por isso que muitas vezes é tão difícil pra gente entrar algumas lógicas missionárias na cabeça do presbiteriano. Sim. Então, por exemplo, a galera vai evangelizar no carnaval. Sim. Nós já ficamos assim, pô, mas esse negócio não vai dar certo. Porque não sei o quê, Sim. A gente já tem essa tendência. O aspecto de Jonas já é mais na tendência de tipo assim, cara, o senhor é meu, pô. Sim. Esses povos aí merecem ir pro inferno. É a criança birrenta que não quer dividir. Exatamente. E ele não tem essa característica de entender de que a gente precisa ser clemente, paciente, misericordioso e benigno e arrepender-se do mal com o outro. Perceba que a questão aqui é de um relacionamento com o outro. Sim. Não é um relacionamento somente de Jonas para com Deus. É claro que a gente vê aqui, claramente, de que existe um problema relacional entre Jonas e Deus. Porque não tem como. 1 João vai falar, quanto mais eu amo a Deus, mais eu vou amar as pessoas. Não tem pra onde correr. Mesma coisa, né? Não tem como. Sim. Quanto mais... Aí entra a questão, né? Porque assim, se nós não conseguimos amar o perdido, talvez a gente não esteja amando Deus. E aí a gente flerta com legalismo. Por quê? Não, eu tô amando Deus sim, eu tô fazendo a lei dele. Daí você fleta com seguindo várias tudo coisas, né? certinho. Eu tô fazendo a vida Eu tô certinho. assistindo The Chosen. Já assistiu The Chosen? Eu acho que saiu uma temporada ainda que eu não assisti. Enfim. Eu tô assistindo e, nossa, eu percebo muito legalismo, tipo, no primeiro episódio que aparece o Nicodemos e eu fico tipo, gente, não é assim não, cara. Então, Sabe? um dos aspectos do legalismo é esse apego excessivo à lei. Sim. Tipo, Como se a lei fosse me salvar. por exemplo, a gente falou disso no Start. Eu não lembro onde que é, mas se eu não me engano é Marta e Maria. E Maria. Uhum. Que Marta, tipo, tava seguindo certinho as regras de receber uma pessoa em casa, que era Jesus, e Maria tava, tipo, conversando com Jesus de boa, como se fosse, tipo, um colega. E aí ela tava sendo muito legalista em seguir à risca a regra de receber uma pessoa em casa. E, tipo, Maria não, ela tava conversando com Deus, e ela, tipo, com Deus não, com Jesus. E, tipo, ela reclama pra Jesus, fala, nossa, eu aqui tô sendo certinha, tipo, me valida, fala que eu tô certa e que ela tá errada porque ela tá conversando com o Senhor. Exatamente. E é... Não, perfeito. Só que aí o que é que acontece? Essa ira chega a um ponto de ele pegar e falar bem assim, pô, tira a minha vida.
Aí é que tá. Porque é melhor morrer do que viver nessas condições. Que daí você Suicídio, começa a ver... isso aí. Não, ele começa a ver... Não, ele começa a ver... É um sentimento meio de depressão, porque o cara começa a ver tudo aquilo que ele aparentemente construiu, ou tudo aquilo que ele se fundou, agora está sendo destruído por uma nova ideia. Né, que é de pregar pro perdido. Na verdade, tá acostumado a falar, não, vamos ficar na igreja, quem já crê, crê. Quem não crê, não precisa crer de novo. Precisa crer novamente. Isso daí, quando tem esse quebra de paradigma, é muito difícil. Exatamente. Perceba que essa quebra de paradigma, o que Jonas está representando aqui, não é só Jonas. É todo Mas mundo. é todo o povo de Israel, né? O povo de Israel ele era muito, muito simples. Cara, tem que cumprir a lei. É tanto que para você, por exemplo, para Ruth entrar no povo de Deus, ela teve que fazer vários ritos. E naquele tempo já poderia haver um proselitismo, que era outras nações virarem judeu. Só que tinha que, inclusive, circuncidar. Por isso que lá em Atos capítulo 15 tem a discussão da circuncisão, que vai gerar, por exemplo, a carta de Gálatas. Todinha, que é só para tratar sobre isso. A questão de Pedro e Paulo que discutem sobre essa questão. E aí a gente tem esqueci o nome lá. A reunião grande lá em Jerusalém para poder discutir isso. Ele fala bem assim, cara, eu prefiro morrer do que fazer isso. Aí Deus, muito sábio, fala bem assim, cara, você acha razoável o que você tá falando? Tá certo, né? O que você tá fazendo. Será? Cara, a palavra razoável, ela pode ser traduzida também como bom, né? E aí lembra, bom... Na verdade, é razoável, ele fala no sentido de se você tem certeza que é um comportamento legal do que você tá fazendo? É tipo, né? você acha que você tá certo? Quando o pai tá brigando com a criança que ela tá fazendo birra, tipo, ele chega sentado e fala assim, você acha que você tá certo? Porque a razoabilidade é isso, né? Alguma coisa que é mais fora do extremo da emoção muito semada ou fora daquela sem emoção. Da inanição, né? De você não tá fazendo nada. É um no meio ali, é razoável. Você tem que agir dentro da razoabilidade. E o que ele tava tendo não era isso, né? Ele tava... Ou então, será que a gente pode pensar assim, pô, dentro da racionalidade cristã, bíblica, faz sentido você pedir pra morrer porque o outro se converteu? Não. E isso daqui, na verdade, é uma realidade bem da igreja, né? Porque a gente fica meio assim com várias situações, né? Quando alguém que era da igreja sai, daí a pessoa volta e todo mundo, já estão estendendo o tapete vermelho pra fulano. Exatamente. Que tá voltando, né? Não devia, tem que tomar mais cuidado. Isso com o filho pródigo lá, com o mais velho. E essa atitude é uma atitude complicada, porque a gente mexe muito com a gente. Porque você fica pensando, olha, eu tô aqui, obedeço tudo, nunca saí da igreja, nunca me fizeram nada, não estenderam o tapete vermelho. Agora chega o cara que vai e volta, toda vez é uma festa, porque ele tá voltando. E Por isso que Tim Keller vai falar que Jonas é a parábola do filho pródigo. Sim, porque... A ovelha perdida, ué. E a gente ele tava fica... morto e voltou. É assim, né? Ele tava morto e voltou. Morto e reviveu. Ele estava morto e reviveu. A expressão é morto e reviveu, que ele falou lá. Então a gente flerta muito com isso daqui, porque daí é difícil você ter compaixão, né? Eu acho que... Porque tem que ter um despojamento muito grande. Pronto. Pra você ter compaixão. Pronto. Você tem que se despojar. Eu acho que o tanto de não irar-se, eu acho muito fácil você não se irar. Por quê? Porque se você tá numa perspectiva de que você tem que enfrentar pessoas que são totalmente contrárias ao que você acredita, você não pode ficar com raiva. Senão você vai passar raiva toda hora. Então é muito mais fácil você não se irar. E tem agora, gente que já tem esse perfil, né? De não ser irado. Exatamente. Agora você ter compaixão do cara, né? Ter agora compaixão, ser misericordioso com um cara que está totalmente contrário àquilo que você pensa, né? Exatamente. Agora sim, a gente viu, difícil. Inclusive com o Shun, né? De que a principal motivação de missões, da evangelização, de qualquer coisa, é o amor a Deus, né? É ver Deus sendo glorificado. Isso aí não tem dúvida. Mas a gente sabe também que, cara, tem que ter um amor pelo perdido também. Muito. Não tem jeito. E é interessante porque Jonas, ele fala no verso 5 justamente o contrário. Ele fala assim, Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada, né, como se fosse uma cabana, e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Então, a ideia de Jonas aqui é, cara, eu ainda tenho a esperança de que esse povo vai ser destruído.
Vão queimar a cidade. E a ideia aqui é fazer a mesma coisa que Sodoma e Gomorra. Exatamente. E aí, o que é tenso é que ele vai pra um lugar, ele monta uma cabaninha, como se fosse num monte, e ele fica de longe falando bem assim, queima. Pode destruir. O que o Jonas não compreende, e que é muito difícil da gente entender também, é que você pode amar o perdido, você pode ir atrás do perdido sem abrir mão dos seus princípios. Nós vamos ver isso domingo. O que tá difícil hoje de fazer no mundo atual é isso, porque as pessoas estão achando que para ir até o perdido a gente tem que ir sem os nossos princípios. Perfeito. E não é isso. Eu tenho que ir com os meus princípios e achar o perdido com os meus princípios e falar o seguinte, ó, amo você, tô com você, bora fazer isso, tal. Daí na hora que ele tiver uma atitude que é contrária, você fala, olha, isso eu não faço. Cara, você pode fazer. Eu vou ser amigo com amor. Eu vou ser amigo do perdido. Pronto. Mas eu não vou negociar princípios com o perdido. Exato, perfeito. Cara, eu vou até aqui contigo. Daqui pra frente não dá pra ir. É aquela história, tipo, você vai lá, faz um churrasco na casa do cara e o cara falou, ó, daqui a gente vai começar a beber e vai fazer a pré-festa. Beleza, a hora que começar isso eu vou embora, né? Vim participar com você, dou meu exemplo de quem eu sou. Mas até aqui não dá pra mim. E vou embora. Mas o grande problema tá aí, a gente não sabe separar. Ou a gente fica muito focado em seguir a palavra, e daí eu não quero me relacionar com ninguém que é contrário à minha percepção, à minha cosmovisão, ou eu abro mão de totalmente dos meus princípios, porque eu falo que eu tenho que alcançar o perdido. Então, que daí chega a extremos, né? A gente vê o que acontece. É culto com jogo de luz, que em certa medida pode até ter, mas não para parecer como se fosse uma casa noturna, né? Então você pode ir atrás do perdido, mas você não precisa abrir mão dos seus princípios. Então vamos lá. E a gente não conseguiu encontrar esse caminho, às vezes, sério. Muitas não conseguem encontrar o exemplo que você colocou é um exemplo muito claro. Tipo assim, a gente precisa ir evangelizar o perdido. Sim. Mas percebe como o flerte é muito perto do liberalismo? Exato. Porque de viver sem lei e tudo mais? E deu ter discursos que não são discursos bíblicos, que é falar, não, ó, Deus é amor, eu amo inclusive o que você faz. Não é, né? A gente não pode falar isso. Agora, o outro lado, percebe que a galera que pensa muito em santificação, ele nem vai no churrasco. Exatamente. Eu não posso jogar o cara na fogueira já. Aí o que é que ele faz? Ele começa a se isolar. Pronto. Ele vai pro legalismo. Tá vendo como é? Eu acho que esse exemplo... E vira um clubinho, que é a crítica que a gente faz hoje. Nós somos presbiterianos, a gente pode falar isso aberto, que a crítica que a gente faz hoje é sociedades internas. Será que a gente não virou só um clubinho? De que agora quem não se amoldar o que eu faço, eu não entra no meu clube, e daí eu não quero ir atrás, daí o que você falou, vou ficar cada vez mais do lado, focado só nas minhas vontades, na minha programação, eu esqueço dos demais. Aí o que acontece? Eu não convivo mais com a realidade, eu não convivo mais com o mundo. Aí o cara chega na minha igreja, eu tô falando umas coisas nada a ver. Exatamente. Eu tô respondendo as perguntas do século XVI, a gente tá no século XXI, como se a gente fosse, sei lá, a parte da realidade da vida. Exatamente. E não é assim. E Jonas, Jonas é esse cara, Ele tava no clubinho. E aí, o que eu acho bonito é que, assim, Deus, ele sempre vai tratar nosso coração, né? Ele não chega e quebra de uma vez, né? Mas ele faz um trabalho de Jonas pensar um pouquinho. Aí, o que é que Deus faz? Deus faz nascer uma planta. Essa planta, a palavra hebraica aqui é de uma planta muito frondosa, né? Ou seja, com folhas muito grandes, ou que faz uma sombra muito boa. Provavelmente, essa cabaninha, essa iramada que Jonas fez aqui, era uma cabaninha bem meia boca, porque ele não sabia fazer. Ele pega e Deus faz assim, tá bom, então vou fazer uma plantinha legal aqui para você. E ela subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E aí o que é que Jonas fez? Se alegrou. Conforto, olha a palavra. A fim de livrar ele do desconforto. Ou seja, colocar ele no conforto. Aí, quando a gente fica no nosso conforto, a gente fica como? Alegria. Sim. Só que olha o termo. Alegrou em extremo. Mas por que ele alegrou em extremo? A motivação a causa é a planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta.
e esta secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia. Ou seja, Deus foi lá, cortou a plantinha, matou a plantinha, botou um sol rachando na cabeça dele. Aí o que é que ele faz? Melhor me é morrer do que viver. A mesma expressão, tá vendo? A mesma expressão. E aí perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Que Cara, o Jonas isso? tinha um coração... Egoísta. Nossa. Legalista. Legalista. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais. O que é que Deus está falando? Cara, tu tem pena da planta. E tu não tem compaixão do perdido. Tá 120. totalmente Quantos invertido as habitantes prioridades, tem cara. aqui em Paraná? 130 Mais ou menos quase. isso. É, 130. É, 130. tipo, É mais ou menos de Paraná mais inteira ou que se menos de converteu. Paraná. Caraca. E ele fala bem assim, olha, essas pessoas elas não sabem discernir a direita e a esquerda, ou seja, eles não têm noção da percepção de Deus. E tu, que tem, ama mais a planta. E aqui, eu acho que a gente pode fechar assim, caminhar, né, agora, para uma questão mais prática para a gente discutir. O tema é coração antimissionário. E eu acho que uma das questões que a gente precisa tratar na nossa percepção de igreja é o que a gente tem amado mais. Jonas amou a planta mais do que ele amou o perdido. Às vezes a gente ama muito mais o bichinho dentro de casa, a plantinha dentro de casa. A gente faz fundos imundos para um cachorro, para um gato, sei lá por quê, e etc. E não ama o perdido. Mas a gente não sai do nosso conforto para ir pregar o evangelho. Exatamente. Ou pior, né? Eu amo muito mais a forma como eu sempre fiz as coisas dentro da igreja, mas estou disposto a mudar para tentar albergar o perdido, para tentar recepcionar o perdido. E isso daí, às vezes, é um perdido até dentro da igreja, eu identifico. Não. É o cara que, às vezes, ele tá dentro da igreja há anos já, mas ele não se identifica com ninguém. Esse cara tá perdido dentro da igreja. Não, eu falo, cara, lá na igreja mesmo, ele o pessoal precisa- não tá disposto, o pessoal não tá disposto a sair a trocar de lugar. Pois é, e o cara precisa ser encontrado Nossa. ali. Sim. Então, o cara tá perdido dentro da igreja, ele não se encontra com ninguém, por quê? Porque ninguém tá disposto a sair. O cara tem que se conformar, se ele não se conformar, ele é repelido. Ele é rechaçado, ele é colocado pra fora daquilo lá. E daí, é o questionamento que a gente faz. E daí? A gente tem que ser... É o que eu falo, você pode ser atraente a tal ponto, mas sem abrir mão daquilo que você é, da sua essência. Perfeito. Que O a igreja Marcelo- tem esse poder. Na conferência missionária, o Marcelo trouxe alguns dados que foi bem interessante, né? Ele falou o seguinte, olha, gasta-se muito mais hoje com pet shop, maquiagem, tralha de pesca, tralha de... Eu tô falando tralha, mas eu nem sei se o termo é tralha mesmo. Acho que é Provável tralha de que não, porque passo. tralha é relacionada a, tipo, lixo. Equipamento. Mas pode ser tralha A consciência também, falou chama, aqui. Equipamento de pesca, equipamento de... Beach tênis. A voz A do voz além da- falou Essa beat voz, tênis. Falou essa beach voz. tênis. Enfim, hoje a gente gasta muito mais tempo e dinheiro com essas coisas do que com aquilo que realmente Deus chamou a gente para fazer. Sim. Exatamente. E isso envolve não só uma questão de a gente amar o perdido, mas de a gente amar realmente a Deus. A gente amou o presente século. E outra, né? A gente tá caminhando para uma realidade onde a gente cada vez vai ter mais tempo para fazer outras coisas, além, por exemplo, de trabalhar. Eu tava lendo hoje, diz que tem uma perspectiva de que com a inteligência artificial nós trabalhamos só 3 dias na semana. Olha o tanto de tempo que vai sobrar. Vão sobrar 4 dias. Mas isso está direcionado para quê? Os 4 dias é para consumo.
Eles estão tirando os dias de trabalho e colocando as pessoas para consumir. E a igreja, o que vai fazer com esses 4 dias? A gente vai virar consumista ou a gente vai pregar o evangelho? Não, a gente vai continuar só no domingo. Exatamente. E olha o tanto de tempo que a gente vai ter. Vai. Mas a gente vai se voltar para nós ao invés de se voltar Exatamente. pro exterior. Pro exterior. E é isso que eu fiquei reflexivo hoje quando eu li sobre isso. Falei, cara, todo esse tempo, o que a gente vai fazer? Do jeito que a sociedade está construída, eu vou começar a fazer o quê? Eu vou começar a sair na rua igual um louco para achar alguma coisa para fazer. Para mim. Eu vou começar aí a como olhar diz a a voz internet. da consciência, eu vou pro beach tênis. Eu vou pro tênis. Bem-vindo à minha vida. Eu vou começar a olhar a internet para comprar coisas que eu não tenho necessidade de comprar nenhum. Com dinheiro que eu não tenho. E agora, o que eu poderia fazer de concreto com esse tempo, né? Que seria algo pro evangelho, eu não vou fazer. Exatamente. Não, gente, eu faço as coisas, mas eu faço pro evangelho também, tá? Porque eu falei bem-vindo à minha vida, mas... Também. Então, qual que é o lance? Pra mim, eu acho que o aspecto que falta na gente é essa parada da consciência missionária. Sim. É eu perceber de que todos os lugares que eu estou, por exemplo, a Giovana vai sair daqui, ela vai pro CrossFit, depois ela vai pro Jiu-Jitsu, depois ela vai pro vôlei. São os compromissos inadiáveis, inamovíveis, se é pra colocar uma palavra difícil. Da Giovana. São. Cara, mas para pensar. A Giovana vai se relacionar com algumas pessoas no CrossFit, outras no Jiu-Jitsu e outras no vôlei. E algumas no beach tennis, se ela for jogar beach tennis. Se der tempo, ela ainda não tá na beach tennis. Ela ainda não tá no beach tennis. Cara, olha o campo missionário que a Giovana tem. E essa consciência... É uma oportunidade, né? Uma oportunidade. Mas é essa consciência. E a mesma coisa é a consciência do trabalho. Cara, você tá lá 5 dias na semana, sei lá... No teu caso, é de 7 a 1? Ou é de 7 a 2? 7 às 2. Tu tá lá de 7 às 2. E ter essa consciência, falar bem assim, cara, essas pessoas que estão aqui, elas são alvos missionários. Posso trazer o caos? Pode. O caos? O caos. Entendi. O caos. Não, eu falando assim... Ou podia trazer o caldo também, né? Fome tá grande, o caldo seria bom também. Tá. Enfim. Somos ponte, né? Usar a palavra que o... Acho que foi o Shun, né? Foi o Shun? Que o Shun usou. Já fiquei com medo. Achei que ela falar que era o chorão. Somos pontos indestrutíveis. Por que que a maioria... Por que a maioria dos cristãos, entendam porque eu vou usar aspas, preferem usar o homeschooling? Educar os filhos em casa. Uma boa discussão. Por quê? Uma boa discussão. Uma boa cutucada, né? Uma boa cutucada. Normalmente, o pessoal que defende homeschooling é desse lado da força. É legalista. Vamos taxar, né? Vamos taxar. É legalista. O lado da santificação. Tem a evangelização, tem a santificação. Não vamos rotular porque também. Qual que é a ideia? A ideia é, cara, eu vou tirar o meu filho da escola comum, porque em casa ele não tem contato com ideias que eu não concordo. Exatamente. Eu formo plenamente isso aqui. E dentro disso, aí tem um aspecto. Aí o grande aspecto é tipo assim, mas o meu filho precisa ser criado aqui para evangelizar aqui. Eu vou falar sobre... Eu não ia citar o homeschooling, né? Mas eu vou falar sobre isso domingo com José, porque José, ele vai viver essa tensão quando ele vai pro Egito. Porque ele chega no Egito, foi vendido como escravo pro Egito, mas ele não negocia os valores deles no Egito. Sim. Ele tá lá. Por mais que ele esteja naquela sociedade que na perspectiva hebraica e na perspectiva de Deus, seja uma sociedade longe do Senhor, ele não se exclui, mas ele convive, ele trabalha. E é respeitado, né? Respeitado. Seguindo os princípios dele, ele é respeitado. O segredo dele era porque o Senhor era com ele. Sim, Salmos fala que quem tiver com a minha palavra jamais será envergonhado. Exatamente. E a ideia é essa, a ideia de que você vai estar no mundo vivendo com seus princípios cristãos, que são em contraposição ao mundo, mas mesmo assim você vai ter o respeito das outras pessoas. E outra coisa, Exatamente. Uma opinião que é mais minha, assim, se você prefere tirar o seu filho da escola pra colocar no homeschooling porque tem ideologias que eu não mais concordo. santo. Você acha que seu filho é tão fraco ao ponto de se corromper? Não, aí pronto, esse questionamento é outro. Então vamos lá. Então,
Quando eu falo bem assim, cara, ele estar lá é mais prejudicial do que ele estar aqui, Sim, eu nego a evangelização. exatamente. Eu nego a evangelização. Tá certo? E prejudica o filho também. Eu sou bem contra o homeschooling. Não, vou tentar a gente trazer percebeu. as minhas A ideologias. gente percebeu. Mas também prejudica seu filho que ele não tem contato com pessoas. Perfeito. Não, perfeito. Então, aqui, a gente vai gerar aqui, isso aqui não é novo. Lembra que no episódio da Reforma Protestante, não dá, Protesta. né? Protestante. Na Reforma Protestante, o pastor Alessandro Santarelli falou de um pêndulo, Sim. que nós vivemos no pêndulo, né? Pronto. Esse lado aqui, ele não é novo. Isso aqui, homeschooling, se chama monasticismo. Certo? O monasticismo era o quê? Pô, Os monastérios estão lá e os monastérios vão... Não, era assim. As cidades estão extremamente corrompidas. A gente tira os monges daqui para eles serem santos. E daqui a pouco os monastérios virou lugar de um monte de coisa. Porque o pecado não tá aqui. O pecado tá dentro de nós. Exatamente. Então, tem esse aspecto. Então, quando a gente faz isso, quando a gente é difícil, né? Porque eu não tenho um filho para fazer isso. Mas vamos lá. Quando o pai faz isso, ele pode até fazer numa boa intenção. Eu também não sou a favor do homeschooling. Eu sou a favor, e a minha justificativa é simples. Eu não sou a favor do homeschooling porque eu sou reformado. Na minha perspectiva, reformado, quem é reformado? Não faz sentido nenhum homeschooling. Sim. Em nome dessa santificação, não faz sentido. E outra, Porque na ideia do reformado, sempre foi o quê? Onde tem uma igreja, do lado tem uma escola. Então, dentro da perspectiva reformada, a reforma vai se desenvolvendo, né? Nós temos Calvino, Lutero, Calvino, e vai caminhando. Depois a gente se encontra com Kuyper, Dover e Schaeffer, que vão falar claramente sobre essa relação com a cultura. E o que é cultura? Cultura é tudo aquilo que a gente faz com a criação. A gente não consegue criar nada do nada. Essa mesa aqui, o Gabriel, que é a voz da consciência, não fez assim e a mesa criou. Ele teve que ir lá, derrubar uma árvore. Sei lá, eu não sei como que faz isso aqui. Como que faz uma mesa? Ele teve que... Isso aqui é de ferro, então ele teve que ir numa mineração. Só que naquela mineração, aquela pedra que estava lá para virar ferro, o minério de ferro, ele foi criado por alguém. Sim. Então, quando essa mesa aqui é cultura. O Ministério da Agricultura é o quê? É aquilo que a gente faz do agro. O Ministério da Cultura não era para ser um ministério de arte, cinema, essas coisas. O Ministério da Cultura é para ser tudo. Tudo é cultura. Agora, como que a gente se relaciona com isso que foi criado é que a gente envolve a forma que a gente chama de cosmovisão. Depende da forma como eu observo tudo aquilo que foi criado. Então, na minha cabeça, como um ser reformado, a nossa forma de se relacionar com a cultura é de interação e não de integração. Mas você não acredita, não? Você não concorda de que a cultura sempre vai fazer parte de tudo e ela pode até ajudar, entre aspas? Vamos lá. Ótima pergunta. Então, eu acredito na interação e não na integração. Eu vou começar pela integração. O que é a integração? A integração é eu abro a boca para tudo que é feito e eu assumo tudo isso. Então, eu escuto qualquer tipo de música, eu acredito em qualquer ideologia. Tudo que vai surgindo, a minha boca está aberta como um tubarão baleia que abre entre um monte de água e depois ela vai filtrar isso. Isso é integração. Integração é, cara, eu vou pegar tudo que está aqui, eu não quero saber se tem filtro ou não, eu vou botando para dentro. Então eu vou vendo... a música hoje, a música popular brasileira é essa daqui. Tá, mas para mim não. Eu não assumo tudo. Eu não escuto tudo. Sim. Tem um filtro, né?
Tem que ter filtro. Faço filtro. A interação é o quê? É eu colocar esse filtro. Então eu tenho que interagir. Então, por exemplo, a escola tá lá, como você colocou. A escola tá lá. Cara, eu boto filtro. Em quem? No meu filho. Eu tenho que assumir um papel de proatividade na criação do meu filho. Deus não chamou o professor para criar o meu filho. Quem tem a responsabilidade de criar o meu filho sou eu. Mas como muitos pais têm preguiça disso, é um termo meio ruim, mas eu vou usar e é isso. Como muitos pais têm preguiça... O que você olhou pra pulseira? Não, eu não tô olhando pra você, não. Como muitos pais têm preguiça disso, eles preferem, tipo... Igual você mesmo falou, tipo, não vou colocar um filtro no meu filho. Já vou tirar que é menos algo pra eu ter que fazer. Eu acho que é mais trabalho, né? Nem preguiça. Aí, O pai quer ter mais trabalho, que na verdade a gente tem medo que o filho vá sucumbir à ideia do outro, né? Que é esse que é o grande problema. Porque quando o filtro é bem instalado, você interage com Exatamente. todo mundo, mas você não concorda. uma das Você não concorda. justificativas... Você tá lá, o fulano tá falando tal coisa, você faz a reserva mental de não concordar. Fala, ó, o Caio tá falando um monte de groselha aqui. Eu já não concordo. Como eu não concordo com isso, eu não preciso combater ele na hora. Eu só não Então, concordo, já não concordo. Pois é. Essa discussão... Mas é difícil, né, estabelecer Então, isso. Pronto. Aí, o que eu tô querendo dizer? É que essa discussão sobre a relação com a cultura, ela não é uma discussão nova. Especialmente do século XIX para frente, houve muita discussão. E tem um cara chamado Niebuhr, que ele vai dizer que existem algumas formas de interação com a cultura. Então, por exemplo, uma geração ou 2 gerações antes da gente, ela foi totalmente contra a cultura. O que é a geração totalmente contra a cultura? Cara, isso é coisa do mundo. Sim. Exatamente. Não vamos. Música do mundo. Roupa do mundo. E por que que eles são legalistas nesse sentido? Porque eles entendem, eles não seguem um princípio. Eles simplesmente rechaçam tudo que a cultura diz. É contra a cultura. Mas também a cultura tá em tudo, pô. Vamos lá. Por outro lado, Então, mas o que é cultura? a né? gente Daí- tem o a favor da cultura. Esse que é a favor da cultura, ele, velho. Ah, vamos usar cropped. Sei lá. Vamos usar de tudo. Não tem problema. Então, nada mais tem problema. Tudo que a cultura vai criando. E cultura é, pô, roupa, comida, língua, Não. trabalho. Então, a aí é gente que pode tá. fazer, Na por verdade- exemplo, Por exemplo. a gente pode fazer todo tipo de trabalho. Não. Não, e isso, na verdade, tá na falha da percepção. A gente não tá na falha do que é cultura e o que não é, mas tá na falha da percepção. Hoje, eu só acho que é cultura tudo aquilo que é progressista. Quando é o que você tá falando. Tem a cultura de fulano e a minha cultura é essa cultura. Gente. Tudo é cultura. Hoje a gente tá dizendo que cultura cultura é só o que o Ministério da Cultura fala que é. Que é o que você falou, MPB, não sei o que lá. Só que tem cinema, arte, Só sei que- lá, teatro. presbiterianismo tem a cultura dele também. Cultura presbiteriana. Gente, e que pra ela mim- pode conviver muito bem com o outro também. Né? Porque é o que você falou. Então a gente tá com uma falha de percepção. A gente foi falado tanto tempo que uma coisa só é cultura que a gente acha que aquilo só é cultura. Sim. Quando tem a Exatamente. nossa cultura também. Exatamente. E que ela pode conviver com o outro e eu posso manifestar ela de tal forma que outras pessoas podem aderir à minha cultura. Então, E aí, isso a gente já não consegue mais fazer isso. A gente só consegue brigar com o outro. A gente consegue falar o seguinte: se você não é da minha cultura, você é contra a minha cultura. E não existe isso. As duas Então. sempre vão coexistir. Pois no meio de Israel não tinha aqueles que não acreditavam? Sempre teve. E eles Então. conviviam. E hoje a gente não consegue mais fazer aí isso. é que tá o lance. O lance tá no seguinte: tirar o menino da escola não resolve o problema. Botar o menino na escola não resolve o problema. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade caída. Então, haverão, mais pra frente, crianças que foram criadas nos homeschooling e elas não vão ser crentes. Sim, com certeza. Porque é a ideia de que, cara, quem é criado aqui vai ser crente. E quem é criado aqui não vai ser crente. E essa é a ideia que não dá. O que eu vejo é o seguinte, cara, qual que é o princípio? Por exemplo, eu e a Priscila, hoje na realidade que nós vivemos, nós não vamos fazer homeschooling. Nós não vamos fazer. Só que eu sou contra o homeschooling? Eu não sou contra o homeschooling. Por que eu não sou contra o homeschooling? Porque tem questões, por exemplo, Giovana, se eu e a Priscila nós fomos um casal de missionário,
no meio de uma aldeia indígena, Ah, tá. eu quero Mas homeschooling. isso é a exceção. Não, Exceção. Mas a gente você tá tá vivendo vendo? num país Você tá desse. vendo? Então, assim, por que que eu sou a favor da liberação do homeschooling? Porque eu quero ter a liberdade de escolha. Ah, não. Isso aí não. Entendeu? Então, assim, Não eu sou. quero ter, por exemplo, eu vou embora, sei lá, pra um lugar que não tem escola. Eu quero poder ter a ensinar. opção. Porque aí não tem como. Agora, na realidade que eu vivo hoje, não. Então, a forma como a gente lida com uma cultura como um todo, ela é sempre um problema. E aí, qual que é o aspecto? Dependendo da forma como a gente relaciona com a cultura, a gente tem, em regra geral, a gente vai ser dividido na galera que se envolve mais com a cultura e, por outro lado, a galera que nega a cultura. Mas aí é que tá, pô. Mesmo os que negam a cultura vivem uma cultura. Por exemplo, eu vou no Não, feirão toda perfeito, quinta-feira, perfeito, bater perfeito. ponto lá no feirão. É da minha cultura ir no feirão toda quinta-feira. Sei lá, você... Na sua casa, você fez comida. Se você lava a louça depois que você terminou de fazer comida, ou se você... Como é que fala? Espera pra depois. É da sua cultura esperar pra lavar a louça. Tipo, a cultura tá em tudo, pô. Tá, mas vamos lá. Tá, mas questão... Isso não quer dizer que eu posso ter a minha cultura que vai se contrapor a do e outro, mas esses mesmo assim a gente vai hábitos- viver? E esses hábitos, ele é um pequeno aspecto da cultura. Lembra, a cultura é um planeta inteiro. A gente tem um pequeno aspecto que são os hábitos. Então, que inclusive esses hábitos, em regra geral, por causa da liberdade de informação e por causa da globalização, eles estão muito parecidos mesmo. Hoje você vai para um lugar totalmente longínquo, se lá tiver um shopping é igual no mundo inteiro. É a mesma Né? coisa. Então, assim, o dia a dia praticamente de todo mundo que tem conectividade ficou muito parecido, né? Ficou muito parecido mesmo. Então, hoje, para você viajar, para você viver uma experiência totalmente distinta, você tem que ir para um lugar muito como é que chama? Inóspito. Inóspito. Muito inóspito. Ou você Então, tem essa que questão- ter um núcleo de pessoal que Quantos conserva, minutos? Fala. conserva a sua cultura, né? Que é isso que a gente tá falando. Não tem problema eu conservar minha cultura, mas também eu posso conservar ela e tentando procurar os outros também. Então, aí eu prefiro que dentro dessa ideia, olha como que a terminologia ela é importante. Não que a gente converse nos termos de cultura, mas que a gente converse no termo de cosmovisão. E é isso que eu quero trazer pra gente nesse episódio. Nós precisamos ter uma cosmovisão bíblica que entende ou subentende que ela é missionária. Então, eu preciso ter um amor a Deus, e quanto mais eu amo a Deus, eu passo a amar o próximo, independente se esse próximo ele é achado ou se ele é perdido. E eu acho que isso daí que tinha um medo no coração do Jonas, né? Não tem como a gente avaliar o coração dele, mas ele tinha um medo de que talvez se ele fosse com os ninivitas lá, ele abrisse mão da cosmovisão dele. Perfeito. Ou então, era assim, vamos lá, se eu prego para os ninivitas, como que os ninivitas vão lidar com esse evangelho? Ou com a lei? Será que eles vão deturpar, né? A minha cosmovisão vai ficar deturpada. Mas, Exato. mas, Dudu, essa é a discussão de Atos dos Apóstolos. A discussão de Atos dos Apóstolos é, o evangelho começou a crescer, tá, velho, e agora que a gente tá falando do incircunciso, a gente vai fazer o quê com esse povo? Como que eles lidam? E agora? Eles comem porco, não comem porco? E eu acho que o cerne é o seguinte, eu posso ser missiológico, missionário, com a minha cosmovisão, e ir atrás do perdido sem abrir mão dos meus princípios básicos. Esse é o mínimo. Que é isso que é, Que é a mesma coisa. Eu tenho que cosmovisão- mandar meu filho pra que é a escola. cosmovisão bíblica. É isso aí, eu vivo no mundo, mas eu tenho os meus princípios. E Eu fui me criado mantenho- numa escola. Eu me mantenho fiel a eles. Eu sempre estudei numa escola. Mas eu nunca participei de festa junina nem de Halloween. Não, e é no básico. Eu lembro que eu ia pra escola e enquanto muita gente falava, não, no domingo a gente vai pro clube e tal, não sei o que, não, no domingo eu vou pra igreja. Mas você acha errado? Não. É da minha cultura ir pra igreja. Exatamente. E aí que tava o ponto. Eu convivia com todos e eu não precisava dizer, não, se eu quero alcançar ele, eu vou abrir mão de alguns domingos pra Exatamente. estar no clube. Eu não preciso fazer isso. Eu posso alcançar ele de outras maneiras. Se algum dia calhar, né,
que no domingo não tem atividade na igreja, eu vou estar com ele, beleza. Agora, Mas se não, eu mantenho, e talvez pelo meu exemplo ele seja alcançado também. Não porque eu sou muito mais observador da lei, mas porque ele fala, cara, tem algum princípio a ser aprendido ali, eu vou começar a conviver mais com o Eduardo. Né? Agora- E eu conviver mais com ele, a ponto de... Isso, mas a gente perdeu essa habilidade, pastor. não, Perdeu. a gente não tem mais a habilidade daquelas 5 características de Deus. A gente não tem Misericórdia, mais. compaixão, a gente Clemência. clemência. E aí o que acontece? Eu acho que E perdoador, né? Que no último, quando Deus fala que se arrependeu Que do se pecado, arrependeu- ele estava sendo perdoador, né? perdoador, é. A gente não tem isso daí. Então Poxa, o que acontece? Qual que é o medo de muita gente dentro da igreja? É o seguinte, cara, vai chegar gente na igreja e vai mudar a igreja. Pronto. Eu não quero que mude. Ou pior, Então, eu quero... Jonas estava assim, cara, imagina esses 120 mil se converte e eles resolvem vir pra cá. E agora? A pessoa não entendeu ainda o evangelho, né? Ela não captou Exato. o que é o evangelho. Por isso que eu tô falando. Esse é um coração antimissionário. Porque o coração missionário é aquele coração que vai atrás do perdido. Ele vai atrás do outro. A igreja precisa ter essa percepção. Eu preciso ir lá. Eu preciso sair do meu conforto. E isso passa pela admissão de que eu sou perdido também. Total. Acho que eu tô Quanto perdido. mais você sabe que você é miserável, melhor é a sua vida. É. Cara, Então- isso reverbera em tantas áreas da igreja, né? Que se a gente Muitas perceber, áreas. Muitas na verdade, áreas. se a igreja se focasse mais nisso, talvez nós vêssemos melhor. Ia estar tudo bem. Mas Nós íamos mas manter nossa cultura e agregando mais pessoas. Pronto, eu acho que agora a gente chegou num ponto fantástico que o Dudu levantou. É isso que eu tô tentando fazer na igreja. É, que a gente Então, assim, tá- cara, vamos esquecer dessas coisas e vamos focar naquilo que tá vamos viver a importando missão, pra gente. vamos viver a missão. Vamos ver a missão. Vamos ver a missão. Vamos viver a missão. Porque quanto mais a gente vive a missão, mais a gente vai esquecendo das coisas que vão É interessante, passando. né? Porque a perspectiva é essa, né? A missão é de dentro pra fora, né? O primeiro campo missionário é É- meu coração ali. Meu coração, né? Exatamente. Duro. Que às vezes eu não perdoo o irmão, que o irmão tá olhando de cara feia pra mim porque eu fiz alguma coisa e eu olho mais de cara feia pra ele. Né? Como Quando eu di- tenho que ser perdoador, ambos tem que ser perdoador e a gente não tenta fazer isso. Como diz o nome, né? Eclesiologia. Ec, fora, clésio, chamado. E, Então, e agora eu enxergo, né? I. Como que uma sempre foi ir. Como que uma igreja que não tem as características de ser misericordiosa, claramente, como que eu posso alcançar os outros? E como que essas pessoas chegam também até nós, né? Não, Se a e- gente e não qual- tem compaixão Não, com a gente ela. vai acabar, né? Você acaba com a igreja. Exatamente. Você não vai acabar com a obra, porque a obra é de Deus, nunca vai acabar. Mas- Agora com a igreja você acaba. Com pontos da igreja você Com acaba. ponto. Justamente por causa disso. Exatamente. É Então- complicado. Não, é complicado. Só que eu acho que é totalmente possível. Conciliar, com certeza. E é isso, tipo assim, a gente tem que ter um discernimento no nosso coração, cara. Se eu tô muito aqui, só aqui, e, cara, eu nunca preguei o evangelho pra ninguém. Tá Mas- ruim, mas- hein? Se eu tô muito aqui e me envolvendo muito aqui e eu não tô nem aí pra santificação, também tá ruim. É, Tá mas ruim, é. hein? A gente precisa caminhar aqui. E esse caminhar aqui é o que o Tim Keller vai chamar de uma igreja centrada. É uma igreja que ela pensa na santificação, ela pensa na edificação da igreja, ela pensa no ensino na igreja, ela pensa em obedecer ao Senhor, mas ela pensa em como alcançar o outro, em amar o outro, É em o lidar com o equilíbrio, outro. é o equilíbrio E perfeito. Exatamente. E é isso que eu tava falando. A gente não tá falando que pra você se libertar dos princípios seus fundantes. Claro que não. Pra você manter eles e alcançar as outras pessoas. Isso mesmo. Você E tá, aí, você tá mas ali pra e vocês- você consegue, que é a questão dos dogmas, quando a gente falou que o negócio é arraigado. Eu posso manter meus dogmas e alcançar os outros. E ser maleável pra alcançar os outros. Eu posso. Só que aí a gente tem algumas questões. Em regra geral, infelizmente, nós não temos certezas firmes fica pleonasmo quase, né? Quase. Mas vamos dizer assim, certezas firmes da nossa identidade em Deus e quando a gente vai pra lá, a gente vai pra cá. Então a gente tem que ter um jogo de que achar esse equilíbrio é muito difícil. É muito difícil e é muito... Agora sim, pra mim, é muito mais confortável estar aqui. E a gente Esse aqui é um conforto pra quem já é crente surreal. A gente também tem que ser sutil, né? Porque senão a gente também cai no outro erro. A gente acha que a nossa ideia é tão fantástica que os outros têm que aderir à nossa ideia. Exatamente. Que, não vou implantar a minha ideia porque a minha ideia é melhor.
Exatamente. E não é isso, né? A ideia de Deus é melhor, não é a nossa. Que é melhor. Bora Então que o tempo é já isso, foi. gente. Vamos embora. Vamos procurar esse equilíbrio. Vamos tentar fazer uma igreja missionária. Então percebe que igreja missionária não é só uma igreja que arrecada dinheiro, né? Exatamente. Nem que manda dinheiro, mas que tem uma percepção de quem é Deus, da missão de Deus e daquilo que nós somos chamados para fazer. Desde Gênesis nós fomos chamados para ir, para sair e ir atrás dos ninivitas que estão por aí, né? E hoje acaba a segunda temporada Hoje acaba a segunda temporada. do nosso podcast. Já chegamos aqui na segunda temporada. chegamos. E vamos para a Agora, terceira. o que é que a gente vai fazer Na terceira temporada, que pode ser uma terceira temporada gigantesca. gigantesca? Como que a gente vai fazer? E qual rodízio a gente vai? Tem isso. É, tem isso Qual também. rodízio a gente Nós vai? vamos. Beleza? É verdade. Deus abençoe a gente, que a gente consiga desenrolar essa vida cristã, sejamos cada vez menos como Jonas Seja menos como Jonas. seja menos. Seja menos. e que a Como gente Jonas. seja mais parecido com Seja menos como com o nosso Jonas. Senhor e Salvador Jesus, que não se corrompeu quando lidou com o perdido, mas pelo contrário, ele transformou o perdido e não o contrário. Que Deus abençoe. Não pecou, né? Em momento Ele não nenhum. pecou. Em momento nenhum. Ele não negou suas certezas, Sua essência. sua essência para poder Sua alcançar essência o em perdido. Deus, exatamente. Exatamente. Que Deus nos abençoe e E que no mais, nos siga nas redes sociais. Sininho. acompanha, comenta, Curte, Instagram, comenta, curta. manda o ok. Da família. Deus Pes- abençoe. Pessoal, um alerta importante. Quando a gente coloca aquele YouTube Me lá no link do Instagram, pra você clicar que vai te remeter direto pro vídeo do YouTube. Direto pro vídeo. Por Vai favor, lá e vai lá. assiste, Te remete pelo direto amor pro de vídeo do Deus. YouTube. E se você procurar a nossa igreja na Rua Mato Grosso 1797. Muito Amém. bem. Valeu, Amém. meu povo. Falou. Tchau pra vocês. Abraço. Beijo da Anitta. Valeu. Não, beijo da Anitta não, João. Beijo da Rita. Aí não, João. Aí Por que eu não posso tirar o fone? Tá machucando.